Olá pessoal, começando mais um Flipcast, hoje o 15º episódio da segunda temporada, e lembrando que na segunda temporada a gente tem convidados, e hoje com a super convidada aí, Roberta Salvini, vai estar conversando com a gente, mas antes vamos às apresentações. Eu, Felipe da Flip Estratégia, falo contigo, e também o Tonho. E aí pessoal, tudo bem? E também a Bárbara. Oi pessoal, agora com o time completo, né, quem não ouviu o 14º episódio que o Felipe não tava, volta lá para ouvir e dar opinião também. Muito bem, bem lembrado, Bárbara, bem lembrado. O tema de hoje é como pensar e se preparar para a sucessão familiar na empresa. Mas antes disso, vamos falar do Flipcast. Tonho, o que é o Flipcast? Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia que visa conversar sobre tecnologia, negócios, marketing e inovação, principalmente com a audiência do Vale do Taquari, mas também com o pessoal que é empresário e está no meio dos negócios. No Rio Grande do Sul, no Brasil, a gente sabe que já tem audiência bem longe aqui da nossa região e convidando sempre o pessoal para continuar acompanhando a gente. E aonde a gente encontra esse conteúdo, Bárbara? Bom, vocês devem estar nos escutando pelo YouTube ou pelo Spotify, né? A gente tá nesses canais e também em flipestrategia.com.br. Lá tem todos os nossos episódios, os resumos e um pouquinho mais também da nossa história. Quem quiser conhecer, só acessar lá agora mesmo. Esse é o 15º episódio do Flipcast e hoje a gente fala como pensar e se preparar para a sucessão familiar na empresa. E quem está aqui para falar sobre isso é a Roberta Salvini, da Salvini Contabilidade. Seja muito bem-vinda, Roberta. Boa tarde, pessoal. Felipe, Tonho, Bárbara, é uma satisfação atender o convite de vocês e a gente poder conversar um pouco com os ouvintes do Flip Podcast nesse assunto que é tão importante e tão essencial a médio e longo prazo, né? E, Roberta, fala um pouco de ti, deixa a nossa audiência te conhecer um pouquinho melhor antes de a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Bom, então eu sou a Roberta, sou a gestora hoje da empresa Salvini Contabilidade, tenho formação na área da contabilidade, na área jurídica e na área de administração. A nossa empresa está atuando aí no mercado desde 1978, assessorando muitas empresas familiares, inclusive a nossa é uma empresa de cunho familiar, para que as empresas venham a se manter ao longo do tempo. Estamos sediados, estabelecidos na cidade de Lajeado, e quem começou esse empreendimento foi o meu pai, e hoje seguimos aqui dando continuidade ao início do trabalho dele, de uma forma, acredito eu, que amplamente satisfatória. Maravilha, então tu vive diariamente essa sucessão familiar aí, além de ajudar outras empresas que passam por isso, né? É um processo, é uma caminhada e não é uma caminhada que se começa em uma semana e se termina em outra. É longa, é uma caminhada longa para qualquer empresa. E nem sempre a sucessão de uma empresa familiar vem da família. A empresa pode ser familiar, mas a sucessão pode ser inclusive profissional. Então, hoje, no cenário atual, se desenham muitas possibilidades e como o mercado nacional brasileiro é formado de grandes empreendedores, nós sabemos que muitas empresas que hoje são grandes empresas, elas nasceram de origem familiar, tem inclusive a família hoje ainda no quadro de acionistas, mas daqui a pouco não é alguém da família que efetivamente dirige e executa a atividade dia a dia do negócio. Assim como tem as empresas de cunho familiar, onde efetivamente é a família que continua levando o legado daqueles que iniciaram aos dias de hoje ou ao futuro. Bom, para quem começou a ouvir a gente agora, já sentiu como que vai ser esse papo de hoje, né? Que é como pensar e se preparar para a sucessão familiar na empresa. Afinal, o Brasil é um país cheio de empreendedores e não é à toa que batemos um recorde aí com o surgimento de novas empresas durante a pandemia. Em 2020, foram 1,15 milhão de novas formalizações, segundo o portal do empreendedor do governo federal. Muitos desses negócios surgem de berço e a partir do trabalho da família ou de uma empresa que passa de geração em geração. Isso é o que aponta aí o estudo do IBGE, e falando que pelo menos cerca de 90% das empresas no Brasil nasceram de vínculos familiares. Os números apontam ainda que essas empresas são responsáveis por 65% do PIB e 75% dos empregos gerados. No entanto,
existem alguns desafios maiores do que abrir empresa, como, por exemplo, planejar e executar o processo de sucessão, garantindo efetividade, vida longa e saúde financeira. E aí, Roberta, como tu estava falando antes, muito planejamento para que isso aconteça. Mas, resumindo, como é que a gente explica aí o que é a sucessão familiar? Bom, nós vamos falar em sucessão familiar de uma forma didática. Suceder é vir depois de alguém, continuar o trabalho de alguém. Quando a gente fala em sucessão numa empresa, a gente está partindo do pressuposto que alguém começou uma atividade e esse alguém não necessariamente mais quer dar continuidade à sua atividade ou à sua gestão, ou quer reduzir a carga e quer que alguém tome frente desse negócio. E aí a gente vai falar em sucessão familiar. Bom, sucessão familiar é que alguém da família ou dentro de uma empresa familiar continue com um negócio que alguém já começou, que não é o empreendedor em si. O empreendedor em si é aquele que começou o negócio. E o sucessor é o que vem depois daquele que começou o negócio. E a gente fala especialmente em laço de família, né? Empresas familiares de sucessão familiar. A média ou grande não tem diferença. O processo, ele pode ser um pouco mais complexo ou um pouco menos complexo, mas ele sempre vai ser complexo porque ele envolve vários fatores. Então, falar de sucessão familiar é um desafio, porque família, por si só, já é um desafio. E família em ambiente empresarial é um desafio ainda maior, porque os laços de família não se rompem, mas os laços de empresa podem sim, né? Eu acho que foi um ensinamento para nós todos, um momento que a gente teve a oportunidade de conversar com o seu Salvini sobre o início da empresa, como ele imaginou e estruturou tudo a partir do momento que ele saiu de Ilópolis, né? E veio a Lajeado, e já com a ideia, ele tinha a visão de que trabalhar nesse segmento daria certo, né? E explicando toda a questão de como eram as rotinas, né? E eu acredito que a evolução do negócio com toda essa tecnologia que hoje está inserida no dia a dia, na rotina de qualquer empresa e principalmente na questão contábil, né? A gente agora está no desafio aí de zerar o papel, né? Aquela história toda. Então, como para ti também foi um grande desafio participar dessa transição e sempre mantendo esse legado que foi construído, né? Acho que para nós foi um baita exemplo de como fazer essa sucessão e manter um nome forte como é a Salvini Contabilidade. E para nós ouvir o seu Salvini e conversar contigo sobre esse assunto faz muito sentido, justamente porque a gente encara a história de vocês como uma história de sucesso nesse assunto, principalmente, né? Mas ele começou mais ou menos lá no berço, vamos dizer assim. Isso, ele comenta que tu participava da rotina da empresa mesmo quando era pequena, já sabia, já estava ali na empresa, no dia a dia deles, né? Entendendo que ele tinha que ir a Porto Alegre, fazer a coleta de documentação e levar a documentação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue fazer tudo de maneira digital, com muito mais facilidade, né? Mas, de fato, crescer dentro de um negócio, que não é o caso de nós três aqui da Flip, a gente vem de pais professores e de pais que trabalharam em outros segmentos, né? E a Flip é a primeira empresa das nossas famílias, né? Das nossas famílias. Então, isso para nós também é um papo muito curioso, de fato, para a gente entender como acontece isso. E a gente sente que tem empreendedores que conseguem e ficam muito orgulhosos disso, que é o caso do seu Salvini, né? E tem empreendedores que têm dificuldade extrema para fazer essa sucessão. Quando a gente definiu o podcast, eu fui dar uma pesquisada e aí veio o caso do Silvio Santos, né? Que o Silvio Santos está numa briga para tentar fazer a sucessão para algum dos filhos e nenhum deles abraça a causa, né? Tem a Patrícia lá, a Bravanel, que dá umas ensaiadas, assim, mas ainda ele não tem certeza de que a empresa ficará na família, tanto que ele já encaminha a sucessão profissional da empresa, né? Técnica. Isso, então, acho que
vem a calhar muito esse papo, e justamente porque a gente conheceu essa história de sucessão aí da Salvini. Quando a gente fala de sucessão, né, a gente tem que ter, eu sempre digo, primeiro de tudo, a gente tem que separar uma coisa que é a legislação, que é a regra, que é a norma, e a outra que é o interesse. A legislação, a norma, ela tem que ser cumprida, e ela normalmente, a gente se depara com ela quando não se pensa no planejamento, alguma coisa extraordinária não prevista acontece no meio do caminho, e forçosamente a família precisa tomar alguma decisão, seja em fazer uma sucessão forçada e talvez que não vá dar certo, seja inclusive talvez de encerrar um negócio. Ou a gente pode falar em pensar, em planejar uma sucessão empresarial, familiar, mas aí não basta só a vontade das partes quererem. Não basta, no nosso exemplo, o meu pai tinha talvez um sonho de que eu desse continuidade ao negócio. Ele não poderia depositar todas essas expectativas dele em cima da minha pessoa se não fosse esse a minha área de interesse. Daqui a pouco eu poderia ter nascido e ter sonhado em ser médica. E estaria tudo bem, estaria tudo certo. Então, o primeiro passo é reconhecer, bom, a pessoa tem interesse em suceder os seus pais, ou os seus tios, ou quem quer que seja, num negócio que já está começado. Sim, ela tem interesse. Tá, interesse é o primeiro passo. E a segunda questão, que talvez seja até mais importante que o interesse, ela vai ter capacidade para fazer isso, porque não tem a ver com o intelecto. Vamos pensar em habilidades profissionais. Daqui a pouco nós vamos pegar um exemplo de um grande médico que tem 2 ou 3 filhos, nenhum filho seguiu a área da medicina. Uma sucessão, nesse caso, ela não é nem possível. O médico formou 3 engenheiros, daqui a pouco um engenheiro, um advogado, não existe sucessão nesse momento profissional. Então, tem alguns negócios, algumas atividades, especialmente atividade industrial e comercial e algumas prestadoras de serviço, que permitem uma sucessão planejada. E existem algumas atividades profissionais e científicas que só poderá se falar em sucessão se houver uma afinidade, um meio-fim nas atividades profissionais. E aí a gente pega as áreas pontuais, áreas de saúde, áreas de educação, engenharia, arquitetura, aquelas que exigem uma formação específica, né? Então, daqui a pouco o arquiteto tem filhos e o sonho é que os filhos deem continuidade, tá? Mas se eles não forem arquitetos ou engenheiros, eles não conseguem continuar um legado daqui a pouco que um pai ou uma mãe começaram. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Agora é um comércio, é uma indústria. Perfeito, vamos começar a falar de sucessão. E os que vão suceder alguém, eles gostam disso? Eles estão preparados para isso? Porque daqui a pouco o cara quer ser médico, ele não quer ser empresário. Eu até ia comentar sobre isso, Roberta, que muitas vezes tem essa expectativa até da comunidade, né? Para os filhos do dono, né, ou para os herdeiros, e aí eles vão assumir e tal, e aí gera toda essa expectativa, e muitas vezes, quando a pessoa ela não tem interesse mesmo, ou tem até outros dons, né, e deseja fazer outras coisas, acaba entrando na empresa e frustrando o negócio de todo mundo. Como é importante, sim, né, que a gente traga esse assunto mesmo de sucessão familiar, porque se tu for pensar, ainda essa barreira social, ela é muito intacta, né? Mas não, os filhos certo que vão herdar essa empresa, né? E por vezes pode ser que não, mas o negócio não precisa terminar ali, né? Quando a gente fala de sucessão e fazer um gancho aqui com a questão de herdar, né, Bárbara? Se a gente for para a legislação, o que a gente vai ver? Existe uma chamada vocação hereditária, que é o quê? Que é a sucessão natural pela legislação de cada um de nós. Eu vou faltar hoje. Quem é que é o meu herdeiro natural? Independente de negócio ou não negócio, né? Ou é a esposa, ou o marido, ou é os filhos, ou é os pais. Existe uma vocação hereditária natural que tem a ver com a pessoa, independente da atividade profissional.
E essa mesma vocação hereditária, ela se expande para os negócios. Se a pessoa, um empresário, ele tem uma empresa e ele vem a faltar, é essa mesma vocação hereditária que vai seguir para compor uma sucessão empresarial. Só que não necessariamente as pessoas que vão herdar a empresa vão trabalhar nela. Pode ser que eles herdem a empresa e eles vão dizer, bom, essa empresa, esse negócio é muito bom, mas ele era muito bom porque era o nosso pai, ou a nossa mãe, ou o esposo que faziam. Nós somos totalmente fora da área, mas a gente tem o sonho de continuar esse negócio. Bom, então vamos procurar alguém do mercado profissional que saiba fazer esse negócio continuar. Diferente de quando uma das partes diz, não, eu vou suceder alguém e eu vou fazer o negócio ter continuidade. Então, a gente tem o direito hereditário e a gente tem a sucessão de fazer a coisa acontecer. Eu creio que quando a Bárbara falou dessa expectativa, às vezes, da comunidade, que o filho ou a filha vai assumir o negócio familiar e tudo mais, a gente vê uma parte bem romântica aí de empresas que muitas vezes é ilustrada até nas novelas, né, que a gente vê que e é esquecido um pouco a parte de legislação, né, tá, tu vai ser o herdeiro natural, mas existem capacidades que tu não tem para tu poder assumir isso, né, poder herdar isso. E aí, o que leva a gente a entender que nem todo mundo tem o direito a isso, mesmo que seja um herdeiro natural. Tá certa essa afirmação, Roberta? Está certa. E vou fazer uma analogia aqui ao nosso próprio segmento, né? Nossa atividade profissional, que é a contabilidade. Se eu não fosse contadora, eu sou a única herdeira natural dos meus pais, mas se eu fosse médica, meu pai continuasse o negócio até o dia que ele resolvesse não trabalhar mais ou não estar mais aí, eu não poderia sucedê-lo na condição de contadora, sendo médica. Isso não é possível. A mesma coisa, uma clínica médica ter a falta de um sócio ou de um proprietário e ser sucedida pelos filhos, mas que não existe viabilidade técnica para seguir o negócio porque eles não são médicos. Então, a gente tem que cuidar um pouco, quando se fala em sucessão empresarial familiar, com o segmento do negócio. Nada impede de que num comércio ou numa indústria, quando os herdeiros têm as suas vidas profissionais independentes, eles herdem o negócio de um pai ou de uma mãe na falta do pai ou da mãe. Mas eles serão aquilo que a gente diz na legislação, cotistas. Eles não farão parte do negócio, eles serão capitalistas, eles serão remunerados pela participação deles e não exercerão atividades na empresa. Isso é possível. Mas, de novo, volta a depender do tipo de negócio de empresa que a gente está falando. Além dessa questão, então, se o herdeiro está apto tecnicamente ou não para assumir o negócio naquele segmento, e quais os outros desafios que as famílias encontram, então, nesse processo de sucessão? A grande dificuldade que a maioria das famílias enfrentam, né, tem a ver com a justiça de igualdade, quando daqui a pouco na família existem mais que um ou dois candidatos potenciais, né, para fazer a sucessão. Um daqui a pouco desenvolve uma atividade muito bem, o outro desenvolve a atividade de uma forma, vamos dizer assim, suficiente, mas nada extraordinária. E o desafio é, bom, e aí, agora o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em manter todo mundo da família bem colocado, talvez pensando em prejudicar, talvez mesmo a empresa, mas garantir a sustentabilidade da família, ou nós vamos pensar na sustentabilidade do negócio, profissionalizar algumas coisas e atribuir quem tem competência a fazer o quê. Por isso que o indispensável quando se fala em sucessão familiar é pensar não na família indo para a empresa, mas na empresa precisando dos familiares. Porque se eles não forem necessários ao negócio, e sim o negócio a eles, daqui a pouco ali na frente isso não vai durar muito tempo, né? Isso é um assunto que volta e meia cai nas nossas reuniões da Flip,
que é justamente pessoas que acabaram caindo no segmento porque era algo que a família trabalhava e que não, de fato, se prepararam para aquilo, mas que foi algo que caiu no colo, era um negócio da família, e eu acabei me atrasando nos estudos, ou não me definindo exatamente no que era a minha vocação, e acabou que agora eu tenho que tocar o negócio da família, e agora? Né? Eu acredito que esse tipo de situação pode acontecer, e de fato daí a pessoa ela vira um cotista que, como tu falou, um cotista que acaba tendo a sua participação, mas sem operacionalizar na empresa, né? Ou então ele vira um funcionário caro, que é pior ainda, né? Que é pior ainda. A máxima toda é: a empresa precisa da pessoa, precisa precisar da pessoa. A pessoa tem que servir ao negócio, vamos dizer assim, né? E não o negócio servir a pessoa. E esse é o maior desafio. E com todo o respeito que a gente tem à composição das famílias e à liberdade, se nós pensarmos em pais que daqui a pouco iniciaram suas empresas e muitas vezes prospectaram que seus filhos tivessem a liberdade de escolha profissional, daqui a pouco tem um filho que seguiu uma área e o outro filho que resolveu ficar na empresa. E qual a justiça, porque eles são filhos iguais, qual a justiça em dividir para aquele que está tocando o negócio e para aquele que é filho, não vai tocar o negócio, mas ele tem o mesmo direito de usufruir daquilo que o pai construiu até então, ou a mãe, enfim, né? Então, é essa sensibilidade que é onde normalmente os problemas acontecem. Onde tem alguém que seguiu e tem alguém que não seguiu, mas são filhos iguais. Esse Flipcast vai dar roteiro de novela no final, hein, gente? Porque é um enredo perfeito, né? Os filhos, e aí, no fim, o trabalho da contabilidade aqui, de organizar isso e de pensar num planejamento, chega a ser quase uma terapia para a família, né? Porque precisa acomodar habilidades e competências junto com a vontade dos pais, que é natural de que todos fiquem bem e de que eu trabalhei para que todos pudessem ter uma outra condição. E, além disso, tem a questão dos egos, de que eu tenho que ter a mesma parte que tu, ou assim por diante, né? Então, eu acredito que seja uma rotina bem estafante aí para vocês. E na verdade, né, gente, quando a gente começa a pensar em falar no assunto de empresas que têm uma tendência a ter continuidade com os filhos, né? Tem mais que um filho, tem diferentes formações profissionais. Aí é papel dos pais também avaliarem isso, né? Tá, mas eu tenho um filho que quer seguir um negócio e o outro filho foi para uma área totalmente diversa. Bom, e qual é a justiça que eu vou fazer tanto com aquele que toca o negócio, quanto aquele que não quis, em termos de fazer com que isso, no final das contas, dê certo, né? Porque, volta, né, gente? Filhos, falando de filhos, é igual. E a gente não tem só nessa nossa sociedade de hoje a questão de sucessão por filhos. A gente tem sucessões forçadas, às vezes, de relações afetivas, que a pessoa tem uma situação talvez não tão bem resolvida familiar, tem um casamento que não terminou. Quando eu digo não terminou, é porque não levou a feito um divórcio, uma partilha de bens, e aí depois ali na frente constitui uma nova família. Como ficam essas expectativas? Então, aquele modelo tradicional, pai, mãe, filhos, todo mundo seguindo o mesmo negócio, todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, esse desenho de sociedade hoje já é muito diferente. Nós temos famílias plurais, como se diz ali fora, tem os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos, né? E é muito sensível isso tudo, porque daqui a pouco alguém ali é filho de só uma das partes, que daqui a pouco, nessa nova união, se construiu uma nova empresa,
que gera expectativa naquela pessoa, que daqui a pouco não tem nada a ver, porque quem vai tocar o negócio são os outros filhos. Então, quando a gente fala de família, bom, falar de família é muito complexo, e falar de sucessão de empresas familiares pela própria família, isso é mais complexo ainda. São muitas coisas para serem acomodadas, sem falar na questão dos perfis profissionais, e, sem dúvida nenhuma, muito planejamento, muito desenvolvimento desse planejamento, e não adianta só ficar desenhando e nunca tentar pôr em prática, né? Que esse, eu acho que é o pulo do gato. Bom, vamos colocar em prática e ver o que acontece. Isso tende a dar certo. Bom, se tende a dar certo, então vamos fluir. E aí vem o momento aquele que o empreendedor que começou o negócio dizer, não, vai que vai dar certo. Pode ir. E Roberta, quando é esse momento? Quando que a empresa, né, tu fala muito em planejamento, tem que planejar sim, né, essa sucessão familiar na empresa, mas tem que chegar uma hora que tem que começar a colocar em prática, até porque colocando em prática vem as correções, os ajustes, né? A empresa também pode sentir alguma questão aí até no faturamento por causa disso, né? Então, quando que é a hora certa de estruturar isso e começar a colocar em prática? Eu diria que a hora de se pensar numa sucessão empresarial, ela tem muito a ver com a questão da maturidade familiar, né? Falando em planejamento, porque às vezes a sucessão precisa acontecer de forma abrupta, né? Acontecem coisas não previstas e, bom, alguma coisa tem que ser feita, né? Alguém vem a faltar, tá, ou para tudo ou segue o negócio, tá? Se seguir, como vai seguir? Ou então, se o plano é que a médio e longo prazo alguém venha assumir, bom, essa pessoa precisa começar a ser preparada para isso e ver se realmente é isso que ela quer. E aí é um processo de maturidade, né? Tanto do empreendedor natural quanto do seu possível ou potencial sucessor, de dizer, bom, neste momento me sinto disposto a encarar esse desafio. Bom, então vai conhecer o negócio. Vai conhecer o negócio, ver certo o que se faz, como se faz, por que se faz, ver se é isso mesmo. Então, bom, deu certo, seguimos. Não deu, promova seu mercado, seja feliz e vá desenvolver a sua atividade profissional fora da empresa. Muito bem. E, bom, falou agora de maturidade, né? Que isso não é uma coisa que vai depender de quem está prestando essa assessoria, como vocês fazem. Mas vamos dizer que a empresa já amadureceu a ideia e tudo mais, e existe uma fórmula para estruturar tudo isso? Como que vocês fazem isso na prática? Isso é mais ou menos como perguntar se tem livro que diz como criar um filho, né? Não existe receita de bolo para isso. Não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica. Existem processos, passos que, ao natural, vão acontecendo e mostrando se isso é uma tendência de dar certo ou de não dar certo, né? E aí vem de novo para o planejamento, né? Vamos pensar na situação, de novo, de uma família dentro do modelo redondo, teoricamente tradicional, né? Eu vou me aposentar quando eu tiver 60 anos. Ok, tá. E com quantos tu tá agora? Eu tô com 40. Tá, e nesses 20 anos, como tu vai organizar? Porque daqui a pouco a pessoa que vem vindo não quer esperar 20 anos. Tipo, ela não tá preparada para ser que nem o príncipe da Inglaterra que tá esperando, né? Ver se um dia a mãe renuncia ou morre para ver se ele assume ou não, né? Então, essa maturidade a família tem que ter de dizer, olha, eu vou mais 20 anos, tu tá disposto a esperar? Ou vamos tocar junto o negócio e fazer com que a coisa daqui a pouco não demore 20 anos, demore 5, demore 10. E a pandemia mostrou muito isso, nos dois sentidos, tanto no sentido de dizer, não, eu estava vindo nesse processo, mas a pandemia me mostrou que não é isso que eu quero, ou de dizer, sim, é isso aqui, pode ir te aposentar, que daqui para frente é comigo. Esse processo envolve muita conversa, mas a gente volta ao início do papo, né? A pessoa tem que estar preparada e ela tem que ter capacidade para fazer isso. E aí a sensibilidade dos pais também em reconhecerem os pontos fortes e fracos de seus filhos para dizer, talvez aconselhar, aí procurar uma outra profissão que talvez não tenha aptidão ou talento para seguir um negócio. E isso acontece. Isso já aconteceu. Acontece, é natural. Quem começou um negócio foi uma pessoa.
Não é porque essa pessoa começou um negócio e colocou filhos no mundo que os filhos têm a obrigação de seguir o empreendimento do pai. De forma alguma. Quando acontece e dá certo, nossa, é muito legal. Mas isso não está escrito em lugar nenhum que tem que ser assim. Tentando buscar, traçar um paralelo aqui entre a contabilidade e o marketing, a gente avalia também quando existe essas duas gerações reunidas na empresa, né, que de fato está acontecendo, está em curso ali uma sucessão. Para nós do marketing que lidamos com a comunicação da empresa, também é um desafio, porque ali eu tenho uma pessoa que iniciou um negócio num mundo totalmente offline, que demandava determinadas aptidões e demandava rotinas específicas, e hoje isso está totalmente transformado e a pandemia veio e chacoalhou tudo de novo. E então eu vejo que é uma engrenagem muito complexa lidar com tudo isso, porque tem a questão dos desejos, tem a questão das aptidões, tem a questão do próprio conflito entre os sócios. A gente aqui na Flip não tem nenhum vínculo familiar e a gente volta e meia conversa sobre isso, de que como a gente, na nossa visão, vê isso como uma coisa positiva, porque aí a gente resolve as coisas sem deixar algum ponto para fazer depois, né? Sem deixar uma conversa mal resolvida. E não estraga o churrasco de domingo, né, Tonho? E porque domingo, tá de fato, certo. a gente... Isso. Domingo a gente não precisa se relacionar, a gente se relaciona segunda a sexta, né? Então, como às vezes parece mais fácil lidar com esse tipo de sociedade do que eu não imagino tendo familiares junto comigo, e não quer dizer que vai ser ruim, mas eu acredito que seja mais complexo de fazer essa relação funcionar. Então, de novo, né, a questão de pensar como a gente às vezes funciona para um cliente como psicólogo, né? O contador também é o psicólogo do cliente, né? E a questão da contabilidade, especialmente, e num assunto tão delicado quanto é a perenidade, uma empresa permanecer no mercado ao longo do tempo, é uma relação de extrema confiança. E dentro das famílias, essa mesma relação de confiança, ela precisa existir. Não quer dizer que sempre ela exista, né? Ela precisa existir. E quando se fala em pais com mais que um filho, cada filho é único. E alguns talvez terão mais aptidão, outros terão aptidão para outras coisas, não necessariamente para o negócio. E essa sensibilidade de poder reunir todo mundo no almoço de domingo, alguns seguindo o negócio, outros não, porque a família continua. Senão tu vai estar em pé de guerra sempre com todo mundo. Não dá, não é esse o interesse. O interesse é que exista e seja bom, né? Então, ter essa habilidade, isso vai muito da parte dos pais, e também de ter o discernimento de julgar. Não, talvez o João tenha sido talhado para isso. O Pedro tenha outro perfil profissional e deixa o Pedro seguir a vida dele, não força isso que não vai ser natural, não vai ser bom. E, Roberto, a gente poderia fazer uma lista, então, de um passo a passo aí de como... O que teria que vir primeiro, planejamento, enfim, execução, colocar em prática. Como que a gente poderia resumir essa sucessão familiar aí na empresa? Eu diria que a gente resume ela com o primeiro ponto, que é começando pelo interesse. Existe interesse em ter uma sucessão? Sim, existe, tá? Primeiro passo, esperado. Segundo passo, quem tem o interesse tem capacidade ou pode ser desenvolvido para fazer isso, porque algumas habilidades técnicas, tu capacita a pessoa, ela desenvolve e segue, né? Tá, tem como desenvolver, a pessoa tem potencial para ser desenvolvido. Bom, então vamos planejar quais são os nossos passos para fazer isso. Tem interesse, mas não tem perfil, não tem aptidão, tem que ter uma conversa franca e dizer, daqui a pouco, meu filho, tu não nasceu para isso. Tu vai ser um excelente músico, tu vai ser um excelente atleta, um excelente médico, mas tu não vai ser um bom comerciante, talvez, né?
Então, essa conversa precisa acontecer em algum momento. E, a partir dali, tomar as decisões e as medidas de acordo com a conversa. E não vai deixar de ser filho, ninguém vai deixar de ser filho. Só que vai chegar num momento que essa herança da vocação hereditária, daqui a pouco o filho vai herdar e vai chegar para o irmão que está no negócio e dizer, olha, quem sabe eu coloco a minha parte à tua disposição, a gente faz a partilha financeira disso e tu fica com a empresa. E eu vou seguir minha vida. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas como é importante conhecer essas possibilidades, né, Roberta? Porque muitas vezes as empresas, quando não tem um acompanhamento, ou até é muito enraizado certas culturas, entra muito na questão que tu comentou da maturidade, mas se não tem esse conhecimento até jurídico mesmo, né, do que é possível, do que não é, acaba criando toda uma situação familiar, porque ninguém quer abrir mão de nada, mas também nem todo mundo vai se adaptar, né, dentro daquele negócio. Eu sempre lembro que eu tenho uma amiga, e ela provavelmente vai estar ouvindo a gente, ela tem uma empresa e a irmã dela é economista. Então, a irmã dela morava na Alemanha, os pais dela têm uma empresa, né? A irmã dela morou fora e tudo mais. E nunca se imaginou, assim, que, um dia, talvez, elas voltem e assumam a empresa. E depois que elas abriram as suas próprias empresas, viajaram e tudo mais, hoje elas têm despertado interesse para cuidar dos negócios da família. Mas tudo com muita liberdade, assim, com muita tranquilidade, né? E não é sempre o movimento que a gente vê por aí, né? Como é importante ter esse conhecimento. Então, quem está nos ouvindo, compartilhe mesmo esse Flipcast com quem conhece, quem que poderia tirar essas dúvidas, porque pode dar um grande alívio aí para muita gente, né? Porque nem sempre fazer a sucessão é o sonho das pessoas. Daqui a pouco o sonho da pessoa não é suceder ninguém, é simplesmente ter a vida dela. E o sonho dos pais, da mãe, enfim, é que alguém suceda. Não precisa acontecer. A gente tem que estar preparado tanto para começar um negócio, quanto para imaginar que um dia esse negócio ou vai seguir nas mãos da família, ou vai seguir nas mãos de uma outra pessoa, porque tu não vai mais querer trabalhar, não vai mais querer fazer a tua atividade, enfim, desenvolver o teu comércio. A pandemia fez com que algumas pessoas repensassem suas atividades. A seleção natural aconteceu para alguns negócios, né? E tá tudo bem, e não tem problema nisso. Mas a gente não pode deixar de discutir ou de conversar sobre o assunto. Não conversar sobre o assunto não é a melhor alternativa. É tipo briga, né? Ninguém quer falar, mas tá todo mundo de beiço um com o outro. Não adianta, não. O problema não vai se resolver sozinho. A gente foi caminhando dentro do assunto aqui, mas eu queria que tu pontuasse, já que a gente já está chegando no final do nosso papo, os benefícios, se a gente pode tentar pontuar eles, né? Sim. Os benefícios de fazer uma sucessão planejada, para que, de fato, quando alguém for compartilhar o nosso podcast aqui com um possível interessado, a pessoa diga assim, ouça esse podcast porque ele vai te mostrar que isso e isso. Bom, o maior benefício de fazer uma sucessão familiar planejada tem a ver com o êxito no resultado, né? De ter uma empresa efetivamente seguindo ao longo do tempo. Então, o maior benefício é esse, a gente vê empresas aqui na nossa região mesmo centenárias, que é de pai para filho, para avô, para neto, e o negócio continua porque em algum momento se tomou essa decisão, se conversou. E não deixa de ser um orgulho para a família quando tu tem uma empresa aí com 20, 30, 40... Nós temos empresas aqui na região com mais de 100 anos que são empresas familiares. A gente tem grandes empresas que são empresas familiares e que já fazem a sucessão dentro da família. De novo,
as pessoas necessárias para a empresa e não as empresas necessárias para as pessoas. Então, o maior ponto de atenção e êxito é esse, é pensar a longo prazo, ter a certeza de que aquilo que alguém começou serve ou atende ou gera expectativas de consumo ou de necessidades numa grande parte da população, e que isso vai se manter ao longo do tempo e essa pessoa que deu início ao negócio tem a parte, sim, do ego que ela vai ser lembrada. Olha, fui eu que comecei isso e hoje meu neto, meu bisneto, enfim, segue o negócio. Legal. Eu fiz um levantamento aqui de marcas conhecidas, principalmente aqui dos gaúchos, de empresas que fizeram sucessão familiar, que são empresas familiares e que, até onde a gente sabe, estão tendo bastante sucesso. Então, a Gerdau é uma empresa familiar, a Marco Polo, a WEG, a Hering, a Votorantim e a Tramontina, além do SBT que a gente já comentou, são empresas que, dentro da nossa pesquisa aqui, da pauta do Flipcast, apareceram como empresas que são familiares e que fizeram sucessão planejada e tiveram sucesso, continuam tendo o sucesso que tinham quando geridas pelos seus fundadores, né? Isso aí, porque foi planejado e as pessoas que estão à frente do negócio são capazes de dar continuidade no negócio. E aí as pessoas vão perguntar, Roberta, mas aproveitando o gancho, né, da citação das empresas, são grandes empresas. Sim, são grandes empresas. São sociedades anônimas, né, que têm participação de outros acionistas, de outros capitalistas, mas elas são chamadas de empresas familiares porque o núcleo de formação da maioria do capital delas são da família e elas continuam sendo geridas por familiares. Bom, nesse caso, eu só não concordo com o Silvio Santos, tá? Eu acho que dificilmente aí a Priscila ou a Patrícia, enfim, vão conseguir substituir ele, né? Mas, obviamente, aí nós estamos falando em empresa, Silvio Santos como empresa, não só como apresentador. Mas o que tu acha que ele diria, hein, Lipe? Eu só acredito vendo. Bom, Roberta, tu estás à frente da Salvini Contabilidade, essa empresa especializada em promover a sucessão familiar em empresas, né? Pessoal que tem interesse pode entrar em contato pelo site salvinicontabilidade.com.br, mas resume para a gente aí como que vocês ajudam essas empresas num primeiro momento, quem quiser saber mais sobre isso, como é que funciona? Quem quiser saber mais sobre o assunto, a melhor maneira de resolver isso é conversando, entendendo as necessidades e as demandas do empresário, da família, trabalhando as expectativas, e é uma conversa. A gente precisa conversar sobre o assunto, precisa colocar na pauta, né? Bom, agora vamos falar sobre isso. Porque às vezes é um assunto que tu quer levantar, tu quer falar, mas em nenhum momento tu para conversar sobre ele. Então, o principal momento é, vamos falar sobre isso para entender como isso funciona, né? E a melhor parte é quando se pode planejar isso, e não quando se precisa executar por um adverso aí da vida que exige que seja tomada uma decisão imediata. Que daí não tem mais solução, né? Alguma decisão tem que ser tomada, não dá para esperar para ver se... Não, tem que tomar a decisão. Então, não deixar para esse momento de ser obrigado a tomar uma decisão, e sim já ir pensando nisso. Claro, nós temos empresários muito jovens no cenário, no mercado hoje, os empreendedores estão começando cada vez mais cedo, e talvez para algumas pessoas falar de sucessão seja algo muito distante. Mas sempre é tempo para conversar e entender que sucessão nem sempre é de pai para filho. Às vezes pode ser sucedido no negócio por uma relação afetiva que ali na frente talvez tenha continuidade ou não. Ou eu sempre brinco, às vezes a criatura supera o criador, né? E aí algumas coisas precisam acontecer. E o empresário pode contar com a Salvini Contabilidade para fazer todo esse processo. A conversa aconteceu, as partes estão interessadas, e aí podem contar com vocês para toda a outra parte aí, burocrática, deixar tudo acertado certinho. Isso aí, e para que tenha segurança nesse negócio,
porque a maior sensibilidade, a maior dor que a gente percebe no empresariado em geral é quando acontece o processo de sucessão, que eles sejam deixados de lado, tipo, o negócio não é mais meu. E hoje em dia existem várias formas legais de que os empreendedores originais continuem de uma forma ou outra participando do negócio, seja fazendo parte de um conselho, seja fazendo parte de momentos de planejamento estratégico e que não sejam totalmente abandonados no negócio, né? A legislação também dá segurança para eles, para que o negócio continue e eles também continuem participando. Eu acho que a lição que fica aí, mais do que nunca, é planejamento, né? É pensar no futuro da empresa e não apenas no hoje. A pandemia veio para fazer com que a gente voltasse os olhos para a organização do negócio, e a sucessão não deixa de ser parte disso tudo. Então, o planejamento, de fato, é pensar no negócio e não apenas trabalhar nele, né? Exatamente, porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, diz que qualquer lugar serve, né? Só que às vezes a gente chega nesse qualquer lugar e não era lá que a gente queria estar. Isso aí. Bom, Roberta, muito obrigado pela participação aqui no Flipcast. Parabéns pela tua trajetória. Tu tem autoridade para falar do assunto, porque além de assessorar outras empresas nesse processo, tu também participou ativamente de uma sucessão familiar, que é a tua empresa, a empresa da tua família, uma linda história aqui no Vale do Taquari. Então, obrigado por aceitar o convite. Acredito, né, Tonho e Bárbara, a Roberta aí vai ser solicitada para outros assuntos, porque fluiu demais a conversa hoje. Foi muito fácil, muito tranquilo, e acredito que a gente vai querer contar contigo para outros temas, né? Além desse tema, que é incrível, também acho que a gente tem muita coisa para falar aí, e também, por que não, para ajudar o empreendedor, o empresário a se preparar para 2022. Com certeza, e o Brasil não é para amadores, mas como somos todos brasileiros, não existe país melhor para nenhum de nós, né? Gente, uma satisfação poder participar, agradeço imensamente o convite de vocês, a casa se coloca sempre à disposição, e aquilo que a gente quer contribuir, porque a gente sabe que tem muitas coisas que no dia a dia o empresariado ou cidadãos, no geral, não se atentam para isso, né? E eu sempre digo que na vida a gente tem relações econômicas, relações, vamos dizer, afetivas, né? E a gente precisa saber as causas e consequências e medir todas elas para que todo mundo saiba certinho aonde está entrando e o que vai ou pode ou não acontecer. Claro que o futuro a gente não prevê, mas a gente pode organizar para chegar melhor lá na frente, né? Muito bem, esse foi o 15º episódio do Flipcast. A gente está na segunda temporada com convidados. Você acabou de curtir aí o episódio Como Pensar e Se Preparar para a Sucessão Familiar da Empresa. Como o Tonho falou antes, você que tem essa questão aí na empresa, ouça esse podcast, envie para amigos e familiares, enfim, que tu sabe que está precisando aí daqui a pouco do norte e que com certeza vai entrar em contato com a Roberta da Salvini Contabilidade e vão poder assessorar numa boa. Muito obrigado. Bárbara, onde mais encontramos os episódios do Flipcast? Bom, lembrando que nós estamos no YouTube, no Spotify e também acessando nosso site flipestrategia.com.br. Tem um resumão lá de todos os nossos episódios e também pode escutar por lá. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.